Boa noite e a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um programa da Assembleia de Deus no Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes. Agradecemos a sua participação, as suas orações e o seu incentivo. Esta noite, ouviremos a palavra de Deus através da mensagem do pastor Gunnar Berg. Que Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Para a cruz eu vou, eu sofrer, participar da sua obra, eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente
Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, com alegria venho nesta ocasião dirigir-me aos irmãos para juntos meditarmos na palavra do Senhor, como fizemos outra vez no passado, mas naquela ocasião aí presencialmente, desfrutando da companhia, da proximidade com os irmãos. Mas agora os tempos trabalhosos nos impõem uma outra dinâmica de fé, de culto, e tenho visto que de alguma forma temos nos adaptado tecnologicamente de maneira satisfatória a estes desafios. O que me preocupa é se a igreja está espiritualmente pronta para este momento. O que, aliás, é muito relevante e próximo ao texto e ao tema que temos para esta ocasião. E os irmãos podem comigo, por favor, ir até a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, o versículo que vamos tomar aqui é o primeiro, e vamos ler também os seguintes até o verso 5. Os tempos trabalhosos, o apóstolo Paulo diz assim: sabe, porém, isto, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Não é segredo para qualquer um de nós o quanto a palavra de Deus é atual. O texto que lemos está distante do nosso período, 2000 anos. Entretanto, ao lê-lo, a impressão que temos é de estar diante de uma manchete de jornal impresso ainda esta manhã. É como se você estivesse lendo um texto tão atual como a notícia mais recente publicada em um site de notícias, no feed de notícias que você acompanha, nos recursos tecnológicos que você segue para ficar bem informado. Desta maneira, a palavra de Deus nos mostra algumas de suas características únicas, entre elas a infalibilidade, que quer dizer que quanto às coisas futuras, a Bíblia não erra, não falha, não fracassa. E a palavra de Deus, nesta ocasião, especialmente o texto que Paulo escreveu a Timóteo, nos fala sobre o que serão os tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos estes que estamos vivendo, mas que Paulo viveu também. A diferença entre o que vivemos hoje e aquilo que enfrentou o apóstolo dos gentios é que certamente a multiplicação, a multiplicidade, o aumento do trabalho e do desafio em nossos dias é sobremaneira maior que aquela enfrentada por Paulo. Não que o seu período de vida fosse mais fácil, mas sim que as dificuldades enfrentadas por ele são as mesmas que nós, porém sentimos sim que há um agigantamento delas, o que é um sinal, como disse o Senhor Jesus em Mateus 24, é mister, isto é uma necessidade factual como sinal da volta de Cristo. E estamos vivendo estes tempos trabalhosos. Essa lista de elogios que Paulo tem aqui, chamando os homens de blasfemos, cruéis, incontinentes e segue uma quantidade incrível de maus adjetivos, é realmente o retrato, a descrição da característica comportamental das pessoas em nosso tempo. Eu gostaria de poder dizer aos irmãos que, uma vez mergulhados no contexto de nossas igrejas, estaríamos distantes desse tipo de pessoa, desse tipo de comportamento, mas não é uma verdade. Infelizmente, mesmo dentro das nossas igrejas, temos encontrado exemplos bem acabados de pessoas que vivem assim,
que são emblemas dos tempos trabalhosos. É um momento de crise, é um momento de dificuldade, e estes versículos que acabamos de ler nos explicam quais são estas dificuldades. Eu começo chamando a sua atenção para o versículo de número 2, onde é possível ler: haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos e soberbos. Este primeiro trabalho, esta primeira dificuldade que nos é apresentada aqui, certamente está como sendo a gênese, o gênesis de todas as outras, a semente de todas as outras. É a dificuldade, é o trabalho, é a crise provocada pelo pensamento humanista. O humanismo é uma corrente filosófica e, embora seja assim, não quer dizer que ele esteja distante de nós ou que não tenha influência sobre nós. Muitas pessoas pensam que as correntes filosóficas, as teorias filosóficas, não exercem influência sobre o dia a dia das pessoas. Mas isto não é verdade. Ainda que você não conheça de filosofia, não leia de filosofia, a filosofia influencia o seu dia sim, porque os pensamentos filosóficos, as correntes filosóficas, quer sejam elas boas, quer sejam elas más, e neste momento quase todas não são boas, tem ascendência, precedência sobre o nosso tempo. Porque ainda que você não leia sobre filosofia e até pense não ser adepto dela, observe bem que você verá o humanismo refletido nas letras das músicas seculares, nas notícias, nos filmes, em novelas, que é coisa que crente não deveria ver, mas ainda há crentes presos a isto. Infelizmente, o humanismo é encontrado também em muitas pregações, em muitos púlpitos e até em muitos hinos que são cantados em nossas igrejas. E a mensagem humanista privilegia, centraliza a figura do próprio homem. É uma expressão de centralidade no homem, é antropocentrismo, e isto é caracterizado pelo amor que o elemento, que o homem dedica a ele mesmo, que o ser humano dedica a si, pondo-se como medida de todas as coisas, como centro de todas as coisas, como o alvo para todas as coisas. E a palavra de Deus nos diz que são homens amantes de si mesmos. Isto é a característica, é uma forma muito bonita, quase poética, né? Homem amante de si mesmo, de descrever o egoísmo. O egoísmo é o sentimento que a pessoa tem, e ele é bem pior que a inveja, porque a inveja é olhar para o que outra pessoa tem e desejar para si. O egoísmo é tomar para si algo e impedir que alguém tenha daquela benesse para se servir. O invejoso quer para si. O egoísta não dá para os outros. Eu fico com dificuldade de dizer qual destas coisas é pior, mas se eu fosse arriscar, diria que o egoísta é mais perverso e cruel, porque ele não deseja algo, ele tem algo e não quer compartilhar. E isso faz parte de um pecado contra o próximo. É pecado. E é o tempo que vivemos, é o tempo em que as vontades de alguém vêm sobre as das outras. O seu desejo pessoal, as suas convicções, as suas intenções, as suas presunções estão sempre acima daquilo que outras pessoas podem querer, desejar ou sentir. As suas necessidades vêm primeiro. Em tempos como esse que temos vivido, de maior privação, de maior dificuldade, é muito comum que o egoísmo se manifeste. Alguém poderia dizer: mas é um tempo de bastante solidariedade, eu tenho visto as pessoas contribuindo com alimentos para com outras. Todas as pessoas? Você tem visto a humanidade como um todo manifestar-se solidariamente? O que eu tenho visto são as pessoas trancafiadas em suas casas, algumas delas encasteladas, com todas as comodidades, com dinheiro bastante, querendo forçar que outros permaneçam enclausurados em suas casas simples, sem dinheiro, sem recurso, perdendo os empregos, politizando uma questão que é médica e sanitária, pois é o que estamos vivendo
vivendo agora com esta crise provocada por este vírus chinês, que muito provavelmente é fruto e origem de malversação científica, possivelmente até uma arma biológica. Meus irmãos, sim, é no que eu creio. Talvez você se assuste pensando, mas o pastor Gunnar é adepto de alguma teoria da conspiração? Não. Já não vejo isso como teoria, vejo como um fato conspiracional. É como eu entendo estas coisas. E neste resultado desta conspiração, nós temos observado, inclusive isto, que a manifestação de alguma solidariedade é a prova do maior egoísmo que há. Mas homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos e soberbos, são as características do humanismo. A soberba é o entendimento de que há em você não apenas a perfeição, mas o merecimento por alguma coisa. E isto, meus irmãos, é avesso, é contrário à mensagem da cruz. A mensagem da cruz ensina que o ser humano de nada é merecedor. Não há méritos em nós. Se formos seguir pelo caminho da soberba, passaremos a achar, inclusive, que o Senhor Jesus Cristo tinha obrigação de morrer por nós e salvar-nos no Calvário. Entretanto, não é isto verdade. Nós nada merecemos, nós nada somos, nós nada temos, e aquilo que de Deus recebemos em Cristo, recebemos como manifestação do amor de Deus que nos alcançou em Cristo Jesus. Não há méritos em nós para o recebimento daquilo que o Senhor nos está oferecendo. Presunção, soberba e avareza são o espírito deste momento dominado pelo humanismo. Mas a palavra de Deus nos diz ainda que este é o tempo dos homens blasfemos. No versículo 2, lemos também essa palavra. Esta é a crise, é a dificuldade que é provocada nestes tempos pela ridicularização das coisas santas. Isto é notado, por exemplo, e principalmente em ambientes acadêmicos, onde aquilo que você e eu, pela nossa piedade e fé em Cristo Jesus, descrevemos como coisa santa, alguns acadêmicos descrevem como o sagrado. Você já deve ter escutado essa expressão, principalmente você estudante de filosofia, de história ou de alguma área das ciências humanas. Normalmente os professores referem-se à religião como o sagrado, a veneração do sagrado, o estudo do sagrado, a manifestação do sagrado, e isso substitui aquilo que na palavra de Deus nós entendemos e aprendemos como sendo a santidade de Deus. Então, na nossa religião, que é o cristianismo evangélico protestante, nós adoramos a Deus, mas nos meios acadêmicos é dito de nós que nós, assim como outras religiões, quaisquer outras, por exemplo, o espiritismo, ou o budismo, ou o islamismo, adoramos a uma manifestação do sagrado. E tem muito crente que começa a usar esse vocabulário sem entender, sem dar atenção a isso. A forma como ele está academicamente blasfemando contra as coisas santas, porque nós não adoramos o sagrado, nós adoramos a Deus. Eu sei que parece um joguinho semântico um pouco difícil de perceber, mas todas as vezes que nós fazemos concessões semânticas, concessões de qualificação vocabular a algum tipo de ideia nascido nas faculdades, na academia, e isso traz para nós uma mudança de comportamento, então estamos incorrendo em blasfêmia intelectual contra Deus. E isso me preocupa muito porque nesse instante eu observo uma quantidade muito grande de jovens que está indo atrás dos cursos teológicos reconhecidos pelo MEC, ministrados por faculdades liberais, onde eles desaprenderão a reverenciar a Deus e acreditarão que estão reverenciando o sagrado.
E aí o crente reverencia o sagrado, o macumbeiro reverencia o sagrado, o muçulmano reverencia o sagrado e no final o nosso Deus é apeado de seu trono eterno e colocado no mesmo nível de todos os falsos deuses, de todas as falsas religiões. Academicamente, é isso que significa abraçar a ciência da religião, o ensino teológico ensinado nas faculdades seculares. Está aí um tipo de blasfêmia intelectual. Muito cuidado, porque todas as vezes, inclusive dentro da igreja, que é onde isso mais tem proliferado, você escutar alguém referindo-se às coisas de Deus dizendo assim: nós adoramos o sagrado, na nossa reverência ao sagrado, você está diante de alguém que já foi intelectualmente contaminado por essa nomenclatura. É claro que as coisas de Deus são santas e sagradas, é óbvio que elas são, mas atente bem ao fato de que todas as vezes que na ciência da religião alguém se refere às coisas santas, faz questão de não tratá-las de coisas santas, chamá-las de modo amplo e genérico de sagrado, pois nós servimos a um Deus que é santo e o nosso Deus não é o sagrado das outras religiões. Ele é o Deus santo, puro e trino. Ele é santo, santo e santo, e só Ele é assim. E Ele não é Deus como o tem outras religiões, porque Ele é Deus verdadeiro, é Senhor autoexistente, é aquele que não foi criado, é aquele que criou todas as coisas. E isso não é só uma manifestação religiosa, isto é a manifestação da verdade. E a nossa manifestação de fé não está no nível de todas as outras, ela está acima, porque nós fazemos parte do reino do Filho do amor de Deus, e isso nos coloca em posição espiritual elevada de sobre o mundo. Outra forma de blasfêmia, e mais uma vez, como eu gostaria de poder dizer aos irmãos que isso não se encontra em nossas igrejas, mas sim encontra-se, é justamente a maneira irreverente como as coisas de Deus têm sido conduzidas, como as coisas de Deus têm sido tratadas em nosso meio. Nós estamos diante de um momento em que as pessoas têm se permitido tratar as coisas de Deus com desmazelo, com relaxo, não dando às coisas santas o valor e o trato que elas merecem. Eu tenho observado isso, e não é de agora, é de muito tempo, e eu creio que irmãos de mais idade que eu devem ter observado isso nos idos tempos da sua juventude também, e observam agora também, como nós, os crentes, somos irreverentes. Vez por outra, aparece alguém contando piadas em nosso meio, fazendo chacota dos dons espirituais, chacota das línguas estranhas, e nós rimos, aliás, nós não, mas há quem ria disso como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Há canais no YouTube e páginas nas redes sociais que são sustentadas, mantidas por chamados humoristas cristãos, e esses humoristas vivem de fazer piada, troça, gracejo, chacota com as coisas de Deus, zombam dos pregadores, zombam das irmãs do círculo de oração, riem-se das línguas estranhas, fazem chacota dos dons espirituais, caçoam do nosso jeitinho pentecostal de ser. E quer saber o que é mais triste em tudo isso? Não é que haja palhaços fazendo isto, mas é que haja outros palhaços rindo destas coisas, e é já o momento de entender que todas as vezes em que nós zombamos, ou deixamos zombar, ou rimos da zombaria às coisas santas, nós estamos nos fazendo blasfemos contra Deus. Por isso eu disse, tecnologicamente, não duvido mais de que estejamos preparados para esses tempos difíceis, mas eu tenho certeza que espiritualmente não estamos. Não estamos percebendo a dificuldade deste momento. Não estamos percebendo que quando alguém ri das coisas de Deus, está zombando do Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é facilmente explicada assim: é chamar de não santa, de não consagrada, de não pura as coisas que santas são, consagradas são e puras elas são.
E quando alguém faz troça com as línguas estranhas, está dizendo que falar em línguas estranhas não é coisa santa, é coisa engraçada. Blasfemou contra o Espírito Santo. Todas as vezes que alguém se ri de um pregador, faz chacota de pregador, zomba das irmãs do círculo da oração, caçoa dos hinos da harpa, dos hinos antigos, está dizendo que estes valores já não são santos, eles são engraçados. E, irmãos, nada há de engraçado na presença de Deus. Na presença de Deus há gozo, há alegria. Engraçado não. Porque o nosso Deus é aquele que alegra o nosso coração. É aquele que dá a Estéreo um filho chamado Isaque, que significa o seu riso, a sua alegria, mas não o seu deboche. É bom observarmos isso, porque este é o tempo que estamos vivendo, em que a igreja perdeu a noção daquilo que realmente é santo, daquilo que realmente é puro. Ora, a blasfêmia contra o Espírito Santo também está presente no meio pretensamente cristão, quando aquilo que é de Deus é comparado às coisas de Satanás e as coisas satânicas são rotuladas como sendo de Deus. Eu tenho me preocupado muito e bastante com a quantidade de jovens pentecostais que têm seguido atrás dos pregadores e ensinadores das igrejas reformadas, abrindo mão dos dons do Espírito, abrindo mão da atualidade dos dons espirituais, do falar em línguas, para abraçar a teologia reformada. Ora, aqueles irmãos que foram salvos e tiveram contato com Cristo nas igrejas reformadas, talvez não conheçam a verdade da maneira como você conhece e, portanto, a ignorância deles está posta diante de Deus para que o Pai das misericórdias saiba tratar-lhes os casos. É coisa para Deus julgar, não nós. Mas quando vejo jovens assembleianos especialmente, de confissão pentecostal, dizendo: eu vou sair das Assembleias de Deus e vou para uma igreja reformada porque lá há teologia. Você está abraçando uma teologia reformada que é de confissão antipentecostal. Você está abraçando uma teologia reformada que é contrária ao Espírito Santo. Uma teologia que diz que a manifestação das línguas estranhas é manifestação de demônio. Tem certeza que você vai atrás disso? Infelizmente, muitos jovens vão porque eles pensam: em minha igreja não há teologia, e eles não entendem que teologia só é válida quando é feita à luz da Bíblia. Quando não, é mera filosofia pretensamente cristã, e isso é vazio e incapaz de tocar a alma do homem. É necessário assumir que nos nossos púlpitos, ainda que muitos de nossos pastores e pregadores sejam simples em sua forma de falar, nós temos boa teologia, sim, porque temos teologia nascida da Bíblia, da oração, da pregação, do ensino da palavra de Deus. Mesmo que alguns de nossos pastores não sejam versados no grego, não sejam versados no hebraico, nada saibam do aramaico, eles sabem falar as línguas estranhas e por elas a igreja é edificada, o povo é consolado, Deus é adorado, o Espírito é louvado em nosso meio. É necessário, é preciso que assumamos de forma definitiva que sim, em nossas igrejas nós temos ensino teológico maravilhoso e bíblico. A blasfêmia contra o Espírito Santo significa voltar-se para as coisas de Deus e dizer: elas não são de Deus. E, meus irmãos, se não são de Deus, qual é a sua origem então? Atenção, porque você pode estar sendo tentado a desprezar aquilo que é ensinado segundo a palavra de Deus em troca de uma pregação com um vocabulário mais burilado, mais escorreito, com um verniz intelectual, mas sem profundidade bíblica qualquer. Nós temos aqui nos versículos seguintes uma crise de autoridade. Paulo diz: este tempo é o tempo dos homens desobedientes aos pais e às mães, ingratos. É a crise de autoridade. Tenho observado, e claro que não é de agora, já faz tempo que tenho notado isso, o quanto para muitos filhos é tão difícil
tornarem-se obedientes aos seus pais. Há filhos que estão esperando pela emancipação. Querem eles ser os donos de si, de seu futuro, mandar na própria vida, querem ser senhores das suas atitudes, mas não aprenderam um princípio elementar da liberdade, que liberdade vem com responsabilidade e responsabilidade é pressuposto da obediência. Esta é uma palavra que talvez agora não vá animar a muitos jovens, mas eu sei, encorajará a muitos pais. Filhos devem obediência aos pais. Ponto final. Não há como relativizar isto. É necessário que os filhos entendam que são devedores de obediência aos seus pais. Algumas mocinhas, quando vão despontando para a adolescência, começam a se arrumar, colocar maquiagem no rosto, brincos, pintam as unhas de cores berrantes, colocam as roupas mais provocantes que puderem colocar, porque certamente tem um pai em casa que não está exercendo autoridade, mas isso acaba hoje, em nome de Jesus, e vêm para a igreja vestidas como moças que não são piedosas. E eu não quero usar a expressão que no bom português pode explicar aquilo que eu estou querendo dizer. Vêm como moças que não são santas, como moças que não são crentes. E elas agem como se fossem as senhoras de si, as doninhas de si mesmo. São as donas do seu corpo, das suas intenções, das suas presunções, e pela igreja transitam de maneira provocante, mas em sua casa não são capazes de arrumar a cama em que dormem. Não ajudam seus pais mantendo a casa minimamente organizada. Não sabem lavar uma louça, não sabem fazer comida, não sabem preparar uma mesa para a refeição. Indignamente portam-se em casa e indignamente se portam na rua também. Mas agem como se fossem as mulherzinhas, pois são assim mesmo chamadas por Paulo. Mulherzinhas que aprendem e aprendem sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. É como Paulo as define. Esta crise de autoridade também está notada entre os rapazes, que querem ganhar o mundo, querem logo ser donos do seu futuro, deixar de dar satisfação ao pai e à mãe, chegar em casa quando querem, quando pretendem, saindo com quem desejarem. Meu filho, presta atenção, garota, escuta, você deve obediência ao seu pai e à sua mãe, e qualquer coisa diferente disso é ingratidão e é sentimento profano. É Paulo quem está dizendo, é a palavra de Deus quem está dizendo. Não gostou? Vai reclamar com o dono do universo para ver se ele muda a regra só em seu favor. Mas acho difícil que ele o faça. É necessário que você entenda, você deve obediência aos seus pais. Jovens, o futuro está posto diante de vocês, sim. Vocês precisam se preparar para ele, profissionalmente, aliás, espiritualmente, de forma principal. Mas o sucesso começa pela obediência. Comece acordando o dia e arrumando e fazendo a sua própria cama, higienizando-se, limpando-se, tomando um banho, escovando os dentes, penteando os cabelos. Onde está a sua ordem? Onde está a sua decência? Onde está o seu princípio de organização? Você quer simplesmente dominar o mundo sem ser senhor de si? Uma das manifestações do fruto do Espírito é domínio próprio. O desobediente desobedece porque não tem domínio sobre si. Não é uma questão do pai mandar em você, mas de você dominar a sua rebeldia até ponto de deixá-la como força neutra em seu coração e dedicar-se à obediência e ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. É disso que estamos falando? Temos mais uma crise diante de nós. A palavra de Deus diz que estamos vivendo o tempo daqueles que não têm o afeto natural. São irreconciliáveis. Atenção, caluniadores, incontinentes e cruéis. Que dificuldade é esta? Esta é a dificuldade da verdade. É a
crise da verdade. Nós estamos passando pelo reino da mentira. Há alguns anos atrás, no ano de 2016, uma equipe de dicionaristas, aliás, mantenedora do mais famoso dicionário do mundo, que é o Dicionário de Língua Inglesa de Oxford, escolheu a palavra que representaria o ano de 2016. E a palavra foi pós-verdade, que em algumas traduções para a língua portuguesa aparece como pós-fato. É aquilo que vem depois do fato. E eu custo a entender exatamente que lógica é essa, porque tenho em mim que depois do fato nada há. Este é o fato, nada mais se pode dizer, mas a pós-verdade distorce o fato, retorce o fato e diz dele o que quiser. E é quando nós então vemos e entendemos como pode ser que na televisão o bandido seja protegido e a polícia seja criticada. Aí está uma manifestação bem emblemática da pós-verdade. Isso manifesta-se quando vemos jovens cristãos cabeça de vento defendendo o socialismo, defendendo o comunismo. Pela primeira vez em tantos e tantas décadas, finalmente o Brasil dá uma guinada à direita, e eu sei que você vai se irritar se você é dos partidinhos de esquerda. Paciência, se você é vermelhinho, eu vou fazer o quê? Eu não vou agir em nome da pós-verdade. E aí, quando o Brasil finalmente dá uma guinada à direita, abandonando os princípios da esquerda, do progressismo, do gaysismo, do lesbianismo, abandonando os princípios da relativização dos valores familiares, eis que jovenzinhos cristãos, donos de uma verdade relativizada, se doem, fazem postagens nervosinhos na internet. Meu amigo, vai arrumar a sua cama, vai lavar o seu quintal, vai recolher a sujeira do cachorro que você tem em casa. Menina, vai lavar direito os seus cabelos, estudar e se esforçar para tirar boas notas, e deixe a política para aqueles que entendem da verdade. Enquanto você não despertar para a verdade, lamentavelmente defenderá a mentira e, pior ainda, os mentirosos. A crise que estamos vivendo é a crise da pós-verdade, é a crise da distorção dos fatos, em que as pessoas dizem do fato aquilo que elas querem dizer. E isto é o sinônimo, é o sintoma de quem é sem afeto natural, é irreconciliável, é caluniador, é incontinente e cruel, o que para mim são todas as características dos políticos socialistas. Mas no versículo 4 nós temos aquilo que é a explicação mais perfeita sobre os tempos trabalhosos. Estes tais são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Esta é a crise do relacionamento com Deus. É a deterioração quase irreversível. Para entender como o mundo chegou aonde chegou, para entender como as coisas se dão da maneira como estamos vendo, basta olharmos ao nosso redor e compreender que tudo isso é fruto, é resultado de uma crise com Deus. O mundo perdeu contato com o Senhor. A humanidade está destituída da glória de Deus, desde que lá no Éden, Adão cometeu o pecado de responsabilidade, comendo da fruta que Eva, a companheira que Deus lhe deu, sugeriu-lhe que comesse. Naquele momento, por um só homem, o pecado entrou no mundo, é aquilo que nós aprendemos pela palavra de Deus. Naquele momento, a maldade entrou no nosso planeta e o homem caiu da graça do Senhor. Este foi o momento em que o ser humano perdeu a sua reconciliação, a sua conciliação com Deus e passou a amar os deleites, passou a amar os prazeres mundanos, entendendo que na presença de Deus não há satisfação, entendendo que na presença de Deus não há motivação para que o homem permaneça, porque o prazer estaria nas coisas do mundo. E infelizmente, como para todo o resto aqui também, eu gostaria de dizer que isso não encontra eco em meio de nós, os crentes, mas encontra. Há inclusive pessoas que têm trocado seu relacionamento com Deus em troca de um ministério brilhante. Algumas pessoas pensam que foram chamadas
para o estrelato gospel, foram chamadas para a itinerância meteórica, foram chamados para o brilho fugaz da existência humana, e é exatamente isso que elas são, uma expressão passageira de um brilho que não durará mais que uma noite. Porque só o Senhor, que é a resplandecente estrela da manhã, este sim é aquele cujo brilho perdurará para todo o sempre. Na presença do Senhor há riquezas de alegria, há riquezas de prazer, para evitarmos e fugirmos a todos estes problemas vistos aqui, que são os problemas próprios e característicos do tempo que nós estamos vivendo. É hora de buscar a reconciliação com Deus. A palavra de Deus nos ensina que é impossível servirmos a dois senhores, porque ou haveremos de agradar a um e haveremos de ao outro aborrecer, ou servir a um e ao outro desprezar. Não é possível assentar-se na mesa de Deus e na mesa dos demônios. Logo, é momento já imediato do retorno ao Senhor Deus. Querido irmão, amado jovem, ouvindo estas palavras e este estudo desta ocasião, eu creio que o Senhor Deus falou ao seu coração. De formas plenas o Senhor Deus falou ao seu coração. Agora é momento de você permitir-se não apenas ser tocado, porque isto você já foi, mas movido de seu lugar, em busca da reconciliação com Deus, que só está em Cristo Jesus. E se a verdade sobre a sua vida e a sua alma for agora uma catástrofe, porque tão distante você tem estado de Cristo, que parece já que não há solução para você, o Senhor Jesus é a solução para o mundo em crise. Agarre a Cristo. É hora de você abraçar a Cristo. É hora de você esforçar-se pela salvação que está em Cristo. E o Senhor Jesus Cristo salvará a sua vida. O mérito é dele. É nele que você encontrará a salvação. Então é hora de abraçar a salvação que está em Cristo. Cristo nos livra deste mundo mau. Não sei quando Jesus virá buscar a igreja. Eu não sei se nós nos encontraremos com ele pelo arrebatamento ou pela morte, a que todos estamos sujeitos. Mas eu digo pela fé, como disse Paulo, certo é que nem todos morreremos. E nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com o Senhor nos ares. Mas, atenção, se pela morte ou pelo arrebatamento, o fato é que sem preparo devido, você não entrará na presença do Senhor. Por isso eu chamo você nesse instante a que feche os seus olhos comigo e juntos oremos ao nosso Deus. Senhor e Pai, nesta ocasião, em nome de Jesus, voltamo-nos a Ti, ó Senhor, confessando nosso erro, nosso pecado, nossa falta, nossa falha, confessando, ó Pai, o interesse que tantas vezes é maior nos prazeres do mundo do que na Tua presença. E em nome de Jesus, ó Senhor, aqueles que escutando hoje esta palavra entendem e confessam que precisam de uma reconciliação contigo. Senhor Deus, recebe estas orações, recebe estas petições, feitas neste momento, ó Pai, de confissão, de contrição, de arrependimento. Restaura, renova, liberta, dá nova vida, novo ânimo, nova graça. É o meu pedido a Ti, ó Senhor. É aquilo que nesta manhã tantos crentes ouvintes desta palavra também pedem a Ti. Faça assim, ó Pai, pelos Teus filhos nesta ocasião, pelas criaturas que Te ouvem e agora, ó Senhor, querem Te confessar. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, despeço-me aqui, louvando a Jesus pela sua vida. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, toda esta dificuldade momentânea vai passar e nós poderemos nos encontrar outra vez aí. Mas se o plano de Deus for outro, eu quero encontrar você no céu, naquele grande dia. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Nosso programa está sendo encerrado. Voltaremos na próxima semana, se assim aprouver o Senhor, neste mesmo horário. Que Deus a todos abençoe.
E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja e com todo o povo em nome de Jesus. Amém.